Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Nunes, sou terapeuta holístico. Estou aqui para a gente continuar falando sobre desenvolvimento pessoal baseado na Palavra de Deus. E hoje esse vídeo é como se fosse uma continuidade do primeiro vídeo onde eu falo sobre casamento, né? Na verdade sobre o divórcio, o que dá o direito aí da pessoa estar divorciando, né? O que leva alguém a poder fazer isso, tendo o apoio, digamos assim, das Escrituras Sagradas. E alguns comentários foram gerados, na verdade eu já trabalho com esse assunto já tem um tempo, e dois textos que me chamaram muita atenção para que eu pudesse fazer esse segundo vídeo e a gente falasse mais um pouquinho sobre esse assunto. Então esse vídeo na verdade é uma continuação do outro, como se fosse uma parte 2 aí, e o que a gente vai estar falando aqui é: será que realmente só existe um casamento? Será que toda pessoa que casa novamente, ela está em adultério, ela tá em pecado? Claro que isso é um assunto muito extenso, mas a gente vai abordar mais um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 1, do 1 ao 4, diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois de lhe agradar, deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio, lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Se uma vez saída da casa dele for se casar com outro homem, e este também aborrecer, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, lhe a der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Alguns dizem o seguinte: esse texto aqui ele dá base para dizer que a pessoa não pode casar de novo. Mas na verdade a gente entende, eu acho que bem diferente, né? Porque o que esse texto está dizendo? A mulher, ela foi repudiada pelo marido e ela contraiu novas núpcias, ou seja, ela casou novamente. O que o texto não, vamos dizer assim, não confirma, não apoia, é que ela saia desse casamento por algum motivo, né, ainda que seja até por motivo de morte, falecimento do marido, e volte ao seu primeiro relacionamento. Aqui não fala nem de um terceiro, né, uma proibição de um terceiro. Então aqui, ainda mesmo que no Antigo Testamento, mesmo que no período da lei, a gente percebe o seguinte: a mulher que recebia uma carta de divórcio, que era repudiada pelo marido, ela saía, e será que ela não poderia casar novamente? Não é isso que o texto diz. Ou seja, ela tem o direito de casar novamente, até porque quem abandonou, quem largou, quem deu a carta de divórcio foi o marido. E é onde a gente percebe o seguinte: muitos hoje defendem que, independente do problema, se o problema foi causado pelo outro, se foi o outro que quis separar, né, como tem uma situação, por exemplo, de repente aí, a pessoa ela foi traída, aí, alguns dizem, alguns pregadores famosos, homens de Deus, que se você não perdoar, você não pode casar novamente. Então assim, inclusive se a pessoa não quiser voltar, ou seja, ela te traiu, assumiu um outro relacionamento, está lá com outra família, você que é cristão ou cristã não pode casar de novo, segundo esses pregadores. Você não pode casar de novo, né? Então você tem que ficar, porque casamento é um só. Mas a gente está vendo que desde o tempo da lei, casamento não é um só. Você tem a possibilidade, você tem a oportunidade, Deus te dá o direito de reconstruir a sua vida. Porque eu acho que por uma base lógica, seria muito injusto, o outro erra, vai lá e sai, forma uma nova família, e segundo alguns pregadores aí, alguns homens de Deus, você não pode, você tem que ficar sozinho, ou então e fica orando para o outro voltar. E assim, 1 Coríntios, no capítulo 7, na verdade o texto aqui a gente viu que até proíbe isso. Se o outro teve relacionamento com uma outra pessoa e voltou, ou na verdade você teve um relacionamento com uma outra pessoa, e o outro também se torna imundo, tanto o homem quanto a mulher se torna imundo. Aí eu acho que no mínimo, para não deixar como uma proibição, cabe o direito de cada um escolher se aceita ou não, no mínimo. Porque na verdade o que a gente vê aqui é uma proibição. A partir do momento que o outro ele assume
né? E quantas vezes, e quantas mulheres que pegaram doença de maridos que traíram? Então, de repente, foi lá, pulou a cerca, pegou uma doença, voltou para dentro de casa para passar a doença para a mulher, depois vai culpar a Deus? A Bíblia está dizendo que você não pode aceitar de volta. Mas, enfim. Então, aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, verso... a gente tem aqui um versículo que diz o seguinte, versículo 12: Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente habitar com ele, não a deixe. Na verdade... os outros digo eu, não o Senhor. O ponto aqui é o seguinte, quando Paulo ele dá uma condição para que a pessoa ela possa, ou seja, aqui, né, consente em habitar com ele, não a deixa. Ou seja, existe uma concordância, um se converteu, o outro está beleza, tal, vamos continuar vivendo junto, tá ok. A partir disso, ele vai ensinar, né, ele vai passar aqui uma situação, né, um contexto específico dentro de um casamento, e essa situação, a gente vai ver aqui, no versículo 15, que diz assim, mas se o descrente se apartar à parte, neste caso, né, ou seja, nessa situação específica que Paulo coloca aqui, ele vai abrir aqui uma exceção. Neste caso, pode fazer assim, assim, assim. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. E assim... qual é o ponto aqui? Aí alguns dizem assim, mas lá no versículo 12 está dizendo, aos outros digo eu, não o Senhor. Ou seja, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, Deus ele quer uma coisa A, mas eu estou dizendo uma coisa B. E na verdade não é isso, a gente vai ver aqui, vou provar isso. O que Paulo está dizendo com aos outros digo eu, não o Senhor? Ele sempre buscava uma base bíblica, né? Ou seja, do Antigo Testamento, para poder confirmar, corroborar ali o seu posicionamento, o seu ensinamento. Ele falava, olha, você tem que andar com a camisa verde toda quarta-feira, porque está escrito lá no livro de Deuteronômio, ou na lei está escrito assim e tal. E ele procurava sempre basear os seus ensinamentos dessa forma. Agora, quando ele não tinha, né, era uma revelação, era algo que ele aprendeu do Senhor, porque o Antigo Testamento ele não fala sobre questões, assim como o Novo Testamento tem coisas específicas que a gente fica baseado em princípio, né? Como eu já ouvi no início da minha caminhada, uma vez eu ouvi assim, não, eu fumo cigarro porque a Bíblia não fala que você não pode fumar cigarro. Então, né, a gente sabe que isso é proibido com base em princípios, né? E tudo que virá, a Bíblia não proíbe ninguém de fumar crack, e não é por causa disso que a gente vai liberar o crack aí, baseado na palavra de Deus. Então, assim, causas específicas que ali no Novo Testamento já eram mais comuns e no Antigo Testamento não abordou, Paulo ele trouxe. E aí é onde que ele fala, os outros digo eu, não o Senhor. Eu não tenho uma base escriturística para passar isso para vocês, mas o que eu posso dizer é isso, isso e isso. E ele fala isso baseado em quê? Na sua opinião? É só a gente ler o versículo 40. Eu vi um vídeo que falava sobre isso, o cara falava sobre texto, contexto e tudo mais, mas ele não utilizou o contexto. O versículo 40 diz o seguinte, será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu penso que tem o Espírito de Deus. O que Paulo está falando? Olha, segundo o meu parecer, é bom que fique de tal maneira. E eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, eu não estou falando de mim, eu estou falando pelo Espírito Santo. Como a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, o livro, né, a carta de Paulo aos Coríntios, é um livro doutrinário. É um livro que ensina como que você deve se comportar nas diversas situações da vida e como você não se deve se comportar. Não é simplesmente um registro histórico. A gente não está lendo aqui como a gente lê lá em Samuel, Davi pecou, né, com Batseba, eu vou pecar também. Não, porque não é um livro doutrinário, é um livro histórico, simplesmente está apresentando uma narrativa de certos acontecimentos que ocorreram lá num passado bem remoto. E hoje, né, a carta de 1 Coríntios é um livro histórico, é um livro que a gente tem que ler, eu acho que é interessante, toma conhecimento, mas não aplica para a vida? Não, é um livro doutrinário. Então, são certos detalhes que a gente tem que observar para não ficar construindo doutrina e pesando a vida dos irmãos. E muita gente abandonando o relacionamento, que talvez era uma nova oportunidade aí de viver uma vida feliz, uma vida conjugal, de acertar pelo menos essa área da vida, e a pessoa não pode, porque infelizmente esses pregadores aí, né, que a gente tem muitos por aí, inclusive famosos, né, vou falar sobre isso, sobre a influência dos famosos. Satanás era muito famoso no céu e nem por isso sua pregação era verdadeira. Então assim, infelizmente, devido a isso, muitos
né, estão aí pensando que é bíblico essa questão de não pode ter um novo casamento, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, isso é um peso. É só um peso na sua vida para você desistir do Evangelho. Tá bom? Então vamos passar a estudar um pouquinho mais a Bíblia. Eu estou com vocês aí para isso. Deus abençoe e forte abraço.